Eu digo para vocês que não acreditar em um Criador, em uma eternidade, em uma outra vida, é uma coisa mais ignorante do que você achar que a pessoa crê num ser invisível, num ser que ela não vê. Por que eu digo isso? Observe a vida de alguns atores, por exemplo, alguns artistas, Chico Anísio e Jô Soares, vou tirar aqui como exemplo. As últimas frases de Chico Anísio, ele disse, eu lembro muito bem disso, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de não ver mais os meus netos. Ou seja, baseado nisso, nós vemos que o Evangelho diz que não foram chamados muitos sábios, né? Não foram muitos chamados sábios ao entendimento. Baseado nessa questão, nós vemos pessoas muito inteligentes que chegam ao final de sua vida, né? Sem a certeza da vida eterna, sem ter a vida eterna. Eu não posso dizer porque não buscaram, porque perderam. Vocês podem falar um monte de coisa, mas a questão não é essa. A questão é que o Evangelho não os alcançou. E você vê a angústia de você falar que não tenha medo da morte. É claro que uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa ateu, que não crê na eternidade, que não crê que a vida não tem sentido. Porque uma coisa, percebam bem, se a vida do ser humano fosse só nessa terra, Deus seria injusto. Deus seria injusto, e a Bíblia diz que Deus é amor e Deus é justo juiz. Seria injusto, porque como você existe do nada, passa a ser alguma coisa para no futuro não ser nada novamente. Não há sentido nisso. Não há sentido em ter o amor dos pais, não há sentido de amar os seus filhos. Não existe sentido se você vai deixar de existir como se jamais tivesse existido. Não existe sentido. Então você não crer que exista outra vida é pior, é uma coisa pior do que você achar que o outro é ignorante porque crê num Deus invisível. E quando a própria vida está gritando que existe algo maior, né? O Jô Soares, por exemplo, teve um filho com seus problemas de saúde. Talvez foi a maneira que Deus mostrou para ele, né? Talvez foi a maneira que Deus tem mostrado para ele que o amor é possível em qualquer condições. E o Jô Soares, um homem cheio de conhecimento, que a gente não pode negar, nem o Chico Anísio, nem o Jô Soares, são homens cheios de conhecimento, são homens cheios de verdade, cheios de argumentos sobre qualquer assunto, porque são homens que vão e se aprofundam muito melhor do que muitos cristãos, que às vezes pregam a Bíblia e nem sabem o que estão dizendo, que nem se preocupam em ter um comentário bíblico para poder aprender o que estão pregando. Porque a nossa ignorância também atrapalha ao alcance do sábio. Outra coisa, a hipocrisia de muitos, os seguidores fanáticos de líderes espirituais, eles não conseguem nem ver impureza, erros grotescos no evangelho pregado, que não é um evangelho verdadeiro. Eles não conseguem enxergar aqueles caras como maus pregadores. Como que eles vão transmitir a verdade se eles não conseguem enxergar que o líder deles está servindo o diabo? É o que acontece. Nessas últimas eleições nós vimos do que os partidos cristãos, os cristãos são capazes na política. Nós vimos muito bem. Amor zero. Essa pandemia nos ensinou a renegar essa raça, que eu sempre disse nas minhas pregações: o dia que estourar uma guerra, tiver uma grande fome, a igreja não vai ser aquilo que ela deveria ser. Porque o tamanho das igrejas, a quantidade que tem, tomaria todo o Brasil, não deixaria ninguém passar fome. Não deixaria nem os seus membros passar fome. Não só passar fome, quanto as outras questões humanitárias. O álcool gel, a máscara, doações para os hospitais de respiradores, de oxigênio. A igreja se meter nisso, se realmente existe amor, as igrejas se unir para se envolver nisso e fazer melhor do que o governo, mas não. Fomos provados e reprovados. Tá? E isso mundialmente falando. Então, como que o Jô Soares, que teve uma vida com seu filho, e ele relata
que o seu filho teve câncer, ainda sofreu, o cara errou ali a injeção e queimou o filho dele só sentia aquele, só soprava, ou seja, parece que Deus deu força ao filho dele naquele momento, para que aquela queimação nele não sofresse, não fizesse sofrer tanto. Mas como que vai ser um garoto que veio ao mundo, né? Foi a alegria do Jô Soares e tudo se acabou e daqui a pouco o Jô Soares vai embora também dessa vida. E para que aquela história de amor? Para que todo aquele sentimento, tudo aquilo, se não vai existir mais? Que razão tem nisso? Que sentido tem nisso? Então, a vida sem Jesus Cristo é a vida sem eternidade. Não existe razão, não existe. Só existe angústia. Eu vivo, eu existo e deixarei de existir para sempre. É isso que é a incredulidade, é isso que é o ateísmo. Não acredita, se você não acredita em Deus, você não acredita em Jesus, você não acredita no amor de Jesus, o amor dele por nós, perdão dos nossos pecados por meio do sacrifício dele, e não acredita naquilo que ele está propondo, uma vida melhor do que essa, com um corpo glorioso, um corpo que não passa por essa corrupção toda aqui, todo esse sofrimento. Então, como Paulo disse, se a nossa esperança está só nessa vida, somos os mais miseráveis que existem. Você, cristão, não teria conforto nenhum, seu parente morreu aceitando Jesus e deixaria de existir? Qual o conforto que você teria? O conforto que você tem é que você acredita que do outro lado está aquela pessoa muito melhor do que está aqui hoje. Então, é por isso que devia motivar o Evangelho. Isso que deveria motivar os cristãos. Pregar a verdade para que aquelas pessoas que vivem assim sem esperança encontrem alguma esperança. Mas o que nós vemos são discussões banais. Pessoas discutindo, é uma perda de tempo enorme, discutindo umas questões que não tem nada a ver, que não vai mudar em nada, que não vai alterar em nada. Agora, quantas questões mais sérias que deveriam ser discutidas, a transparência da igreja, o cuidado com as coisas santas, porque o cuidado com o compromisso com as ações das igrejas, é pastor escaloteiro, pastor que aluga um lugar e não paga, essa difamação do evangelho que transforma aquelas pessoas lá fora as pessoas não têm uma referência. As pessoas não têm uma referência. Porque os cristãos não são muitas vezes sinceros. Não são sinceros com... Você prega o amor, fala tanto do amor, mas quando vê um homossexual parece que o amor se destrói dentro de você. Parece que a vida daquela pessoa atrapalha. Você vê a Globo, que o nego fala, a Globo é lixo, a Globo batendo nessa questão, e o cara fala assim, é isso que a Globo prega. Não, é porque existe o ódio. Existe o ódio aos homossexuais. Existe muito preconceito. A vida deles não é da nossa conta. Os deboches, há um tempo atrás, botaram um vídeo, dois caras assim, próximos um do outro, e jogaram a melancia nos caras. Simplesmente porque os caras aparentavam estar numa atitude homossexual, homoafetiva. O que aquela vida tem a ver com a sua? Ele não tem direito de viver, ele não tem direito de ser o que ele quiser. Da outra vez, arrancaram a orelha de um cara que era pai de um garoto só porque o pai abraçou o filho e deu um beijo e as pessoas já olham achando que é homossexual e partiram para briga com os caras e arrancou a orelha do pai do garoto. Então, para você ver, é por isso que a Rede Globo bate nessa tecla, porque o ódio existe. O ódio existe, o ódio é pior do que a atitude deles, se você considera assim. O ódio, matar, violentar, agredir verbalmente, fisicamente. Então, que amor é esse? E os cristãos, eles mal instruídos, porque se você tem um pastor que só pensa no carro e na casa dele, esse cara não tem o Espírito Santo, ele não tem nada. O que ele vai oferecer para vocês? Ele não vai oferecer nada. Ele não tem o que oferecer.
Os cristãos ficam muito presos nos conceitos da própria igreja, do que, eu vou fazer isso aqui, eu tenho um compromisso aqui, eu vou ser salvo. Os cristãos querem só ser salvos, eles não querem salvar ninguém. Vem logo Jesus, que acaba logo com isso, que eu estou sendo salvo, que se dane os outros. É esse pensamento, sem saber que o anticristo vai vir antes e vai lascar a vida de todo mundo primeiro. Então volta logo, Jesus, porque eu estou salvo e se explode o mundo. É assim que o cristianismo está vivendo. E não é certo pensar assim, porque você tem que amar o próximo como a ti mesmo. O bem que você está vivendo hoje, você tem que desejar para o próximo. Por isso que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo é importante. Então essa é a situação que nós vivemos aqui no Brasil. Temos que fazer uma limpeza, porque em cada esquina você vê uma porta de igreja e cada pessoa com interesse diferente do outro. Algumas com interesse de pregar o evangelho, sim. Sim, verdadeiro, com vontade. Outras só estão ali porque estão desempregadas ou porque querem viver daquilo ali, porque acham que oram bem, que pregam bem e vê muita ignorância, se aproveitam daquela situação. Existe muito isso, né? Ninguém consagrou o cara não foi chamado nunca para aquilo ali, mas ele está ali. Porque é fácil. Abre-se em qualquer lugar uma portinha ali e sempre tem alguém ali que bota sua esperança ali. Vai ali, bota sua fé ali. Mas você precisa ser chamado para aquilo. Não pode ser por vontade própria. Tá? Não querem pregar o evangelho de graça. As pessoas querem pregar o evangelho cobrado. Há muitos anos foi pregado no dízimo obrigatório. O dízimo não é obrigação. Não é uma obrigação. É um ato de fé. Era uma obrigação para o judeu porque estava na lei. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque estava na lei. E o dízimo tinha o seu destino. Viúvas e órfãos. Hoje em dia o destino as viúvas e os órfãos são os pastores e os filhos dele, né? Boas escolas, carrão, só isso que eles pensam. Então, eu sempre falo isso, que a política no Brasil está entrelaçada com a maçonaria e os pastores, grandes pastores, também estão envolvidos nisso daí. Estão numa sujeira, estão numa coisa tão absurda. É por isso que eles não conseguem pregar a verdade. Eles estão encalacrados com os mais sujos da política. Você vê quantos pilantras o Silas Malafaia apoiou? Quantos? Como que um homem de Deus não consegue enxergar os picaretas? Não consegue. Como que a igreja fez gesto de arma? Cristãos pedindo arma. Como isso, gente? Não, que eu tenho que defender minha casa, minha família. Como se tivessem as pessoas, os bandidos entrando dentro da casa dela e roubando. Não chegou a esse ponto. Não chegamos a esse ponto. Eu prefiro que o bandido leve meu relógio, eu não tenho carro, né? Mas levasse tudo, do que eu precisar dar um tiro na cara dele e matar ele. Eu preferia que ele levasse. Porque foi isso que Jesus ensinou. Se alguém vem tomar uma túnica, dê também a capa. Mas os cristãos não, ele quer dar o tiro e ficar com a capa. É assim que os cristãos querem. Querem armas. E isso é um absurdo. Eu não consigo acreditar nesse século que nós estamos vivendo. Eu não consigo acreditar que tem tanta gente do nosso lado assim, com esse pensamento. Cabe às autoridades fazer o seu papel. Mas no nosso planeta, né, há um sistema que tem que manter o pobre sujeito, tem que manter o pobre na desgraça, tem que manter o pobre no sofrimento para que a mão de obra seja barata, para que eles não cobrem direitos, para que eles não venham cobrar de nós os deveres que nós deveríamos ter, né? Os políticos, né? Que fazem juramento, para que não venham cobrar de nós. Tu vê como é um sistema tão podre que eles se protegem. O Ministério das Forças Armadas não consegue punir o cara que vai lá e apoia um presidente, que foi o caso lá do Pazuello. Isso não pode acontecer. O militar apoiando um presidente, isso não está certo e não há punição.
O exército decidiu não punir. Assim como não puniu lá atrás do Bolsonaro lá, eu não sou esquerdista por estar falando isso não. Mas essa é verdade. Não puniu quando a Polícia Federal autenticou que o desenho da bomba era dele. Não puniu. Nós vivemos num país que há uma defesa, você vê nitidamente que as pessoas são protegidas. Quando você vai falar isso, não fala não que você é esquerdista, não importa o que falam. O importante é que isso é verdade. Se você é da verdade, você pode até ser o eleitor do Bolsonaro, você pode ser quem for, mas você tem que ver que isso é real. Se o militar não pode fazer aquilo, mas ele faz, o exército tinha que punir. Mas não pune, então você vê conivência. Conivência com a mentira. Tá? Então nós não sabemos por que estamos passando por tudo isso. Pandemia, nós não entendemos. Assim como os judeus não entenderam quando Hitler veio e bagunçou toda a história, parece que Deus não revela isso, não fala o que vai ser feito, o que vai acontecer. Simplesmente acontece. As coisas nos pegam de surpresa. Quando na vida que nós imaginaríamos que enfrentaríamos uma pandemia? Outra coisa que eu acho estranho, porque a gente não vai ter avanços tecnológicos tão grandiosíssimos. Eu vejo, antigamente tinha um videocassete, né? Aí depois veio CD, depois ninguém mais quer CD, joga-se tudo fora, e agora tem uns pendrive. E daqui a pouco eu não vejo mais nada para frente. Não consigo ver qual será a tecnologia mais para frente no futuro. Eu acho que não tem muita coisa a ser criado mais. Parece que chegou ao limite. Chegou ao limite, as coisas vão melhorar, a velocidade da internet vai melhorar e tal, mas eu não vejo nave espacial indo para outros planetas, eu não consigo perceber que se a gente um dia vai chegar a essa tecnologia, porque os homens de hoje são tão inteligentes, mas não têm as ferramentas, né? E nem as questões teóricas da física eles têm para poder chegar a viajar na velocidade da luz aí, ou chegar a algum lugar, né? Nós vemos um satélite perdido ali fotografando tudo e mandando algumas imagens, nada mais. Nós só estamos contemplando as criações de grandiosíssima de Deus, mas sabendo que nunca vamos tocar naquilo. Não há esperança, não há ainda uma esperança em acontecer do homem fazer essa viagem.